gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kenny. Tudo bem, João? Maravilhosamente. Quando não, né, João? Gente, hoje a gente tá de volta com o quadro... Explica um pouco mais, João? É isso. Eu esqueci por um momento. Aí é aquele quadro que a gente às vezes fica algumas semanas trabalhando o mesmo tema, porque são temas que exigem que a gente destrinche eles um pouco mais. Só que é aquilo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai cortando eles em etapa. Então hoje nós vamos falar sobre o transtorno de pânico aqui no canal Café e Terapia. Vamos lá? O transtorno de pânico, ele é caracterizado por uma crise muito abrupta, né? E muito forte de medo. Então, Kelly, mas isso não é o transtorno de ansiedade? Sim, eles são muito semelhantes, os sintomas são muito semelhantes, inclusive às vezes os mesmos até, só que a intensidade do transtorno de pânico é muito maior do que a intensidade de uma crise de ansiedade, né? Então, na verdade, a gente vai chamar de ataque de pânico. Então, é assim, ó, aquela pessoa tem transtorno de ansiedade e ela tem crises de pânico. Acho que fica mais coerente do que tratar o transtorno de pânico separadamente. Mas aí, o que acontece? Algumas pessoas têm muitas crises que são de pânico. E nesses casos a gente vai dizer, olha, isso aqui é transtorno de pânico. Então, acho que assim a gente começa a explicar para vocês o que é esse transtorno, que é caracterizado por esses ataques, né? Eles acontecem assim, entre aspas, do nada, né? Que é óbvio que não é do nada, e ele vem com muita intensidade. Ele passa, sempre ele passa. Então, a pessoa que tem esses ataques, ela precisa compreender muito o que é o pânico para ela ter essa certeza de que ela não vai morrer, porque o medo da morte é algo muito marcante numa crise de pânico. Então ele vai passar, ele tem uma durabilidade aí, ele atinge o pico em 10 minutos que a crise começa e ele pode durar até 20 minutos. Então em 20 minutos no máximo, o cérebro vai perceber o que está acontecendo e que trata-se de algo da imaginação, que não é real, e aí o cérebro mesmo faz o papel dele para acalmar a pessoa. Mas eu vou contar sobre tudo isso para vocês com mais detalhes ao longo do vídeo, tá bom? Então, o pânico, ele é caracterizado por sintomas físicos e psicológicos. Dentre os sintomas físicos, a gente vai ter taquicardia. Então é muito comum as pessoas acharem que tá tendo um ataque do coração, né, que tá tendo um infarto ou algo assim. Tremores, suor, sensação de sufocamento, dor na barriga ou enjoo, palpitações também, bastante palpitação, boca seca, falta de ar, muita falta de ar. Aliás, a respiração, tanto na ansiedade quanto no pânico, é a maior arma que a pessoa vai ter. Outros sintomas, desconforto ou dor no peito, desmaios, pode acontecer, não é muito comum, não acontece com todo mundo, mas pode acontecer desmaios na hora da crise, né? Ondas de calor, ondas de calafrio, bastante forte também. Então, começa a sentir muito calor, começa a suar. Tem gente que relata que a roupa toda ficou molhada, né? Então, veja, pode acontecer de modo muito intenso a ponto de molhar toda a roupa mesmo. Isso também acontece no infarto, um sudorese muito alta, que faz com que as pessoas confundam aí esses sintomas físicos, mas que pode sim ser de uma crise de pânico. E sensação de anestesia ou formigamento, assim, nos braços, é comum as pessoas falarem o corpo formigando, ou o corpo todo, eu não tô sentindo meu corpo, né? Esses são alguns sintomas físicos. Sintomas psicológicos. A pessoa tem ela distorce um pouco a realidade. Então ela olha para o local que ela está de maneira muito irreal. Ela pode ter uma percepção de que o ambiente em que ela está é muito maior do que ele realmente é, ou de que ele é muito menor do que ele realmente é. Então isso já é um sintoma psicológico. Mais sintomas psicológicos. A pessoa pode se sentir perdendo o controle. É comum
as pessoas falarem, Kelly, eu achei que eu ia enlouquecer. Então ela tem uma sensação de que ela está enlouquecendo, tem uma sensação de que ela está saindo do próprio corpo, né? É uma coisa também bastante relatada nos pacientes que têm a crise de pânico. Eles também relatam se sentir muito estranho consigo, né? Assim, é como se eu não me reconhecesse mais. E o mais forte de todos é um medo muito grande da morte, é um medo intenso de morrer. Algumas pessoas também conseguem, na hora da crise, ver cenas de pessoas muito queridas morrendo, de catástrofes, né? E elas relatam isso nesse momento de crise. Então a gente tem aí os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Nem sempre esses sintomas estão todos presentes ao mesmo tempo. Tem paciente que relata alguns destes, outros relatam outros. Alguns pacientes nunca sentiu sensação de desmaio, outros já desmaiaram. Então é lembrar que para a psicologia e principalmente para a psiquiatria, que é quem vai dar o diagnóstico, né? Nós trabalhamos aqui com a psicoterapia das causas, mas é o psiquiatra que vai dizer, é transtorno de pânico, é transtorno de ansiedade. O que ele vai avaliar, né? Já que não são todos esses sintomas entre físicos e psicológicos que estão presentes todo o tempo. Ele vai avaliar a prevalência, quanto tempo está acontecendo, e em relação à quantidade de sintomas tem que ter no mínimo 4, para que ele comece a pensar na possibilidade de um transtorno de pânico. Kelly, mas eu tive só uma crise. Mas aí, depois que eu tive essa crise, eu me tornei uma pessoa muito mais ansiosa, a ponto de viver com medo da hora que a próxima crise vai chegar, a ponto de deixar de fazer coisas. Então eu comecei a ter prejuízos no meu dia a dia, tendo uma crise só. O que ele vai olhar então? Ele vai pegar para ver se tem esses 4, pelo menos, sintomas, e ele vai observar se esse prejuízo na sua vida já está ali na casa de 1 mês, mais ou menos. A pessoa já não sai mais há 1 mês, ela vive com medo, né, há pelo menos 1 mês, para ele pensar na possibilidade do diagnóstico de um transtorno de pânico. Então, se essa pessoa começa com excesso de preocupação, né? Porque uma pessoa ansiosa é uma pessoa com excesso de preocupação sempre. Isso pode acarretar um sofrimento grande para ela por um tempo longo, apesar de ter tido uma crise só. E aí pode se dar, através disso, o diagnóstico de transtorno de pânico. Mas, gente, não é simples assim. É por isso que a primeira consulta com o psiquiatra é muito importante você observar que tipo de profissional é. Ele precisa fazer uma sondagem relativamente extensa, então é importante ele não estar com a receita pronta para você ir embora porque você relatou que acha que teve uma crise de pânico. Ele vai precisar descartar algumas coisas para ele falar, não, é transtorno de pânico mesmo, né? E que coisas são essas? Algumas condições médicas antes vão ter que ser descartadas. Exemplo de uma condição médica que a pessoa pode ter, né, e que pode desencadear uma crise de pânico. E aquela doença hipertiroidismo, porque tem hipo, né, e tem hiper. Hipertiroidismo pode resultar numa crise de pânico. Então veja, a pessoa não está com transtorno de pânico, ela teve uma crise de pânico devido ao hipertiroidismo. Outra coisa, uso excessivo de estimulantes pode desencadear, dependendo do organismo, numa crise de pânico. Então não é transtorno de pânico, mas desencadeou. Então ele precisa fazer toda essa sondagem, porque ele precisa minimizar ao máximo o erro de diagnóstico, né, João? Ele não pode sair por aí dizendo que todo mundo tem crise de pânico. E quando a gente descreve aqui crises de pânico, provavelmente em algum momento da sua vida você já teve tontura, você já teve sensação de desmaio, tremor, né? As pessoas, elas gostam de vulgarizar os termos, e isso faz com que, eu tive pânico. Você nem sabe, né? Eu já falei em outros vídeos, falam muito isso da bipolaridade. Porque eu mudei de humor, sou bipolar. Você não tem ideia da bobagem que você está falando, né? Então o psiquiatra, ele precisa fazer essa sondagem ampla para ele descartar essas coisas
para depois a gente chegar num transtorno de pânico. É que após uma crise, normalmente, a pessoa, como ela pode confundir, como eu falei lá no começo, com questões do coração e tal, normalmente depois de uma crise, como ela não sabe o que é comum ela procurar um monte de especialidade médica. Então ela vai no cardio, ela vai no clínico geral, ela começa a ir em muitos lugares, e todos esses especialistas descartando condições médicas e clínicas, ele pode orientar a psiquiatria e falar, deve ter sido da ordem emocional, né? Então, depois que a gente descarta tudo que é da ordem clínica ali, pode ser da ordem emocional. Tem mais um ponto que ele também tem que considerar antes dele fazer o diagnóstico. Então, outra coisa que ele precisa considerar também é se a pessoa não tem uma outra patologia, por exemplo, uma fobia de altura ou uma fobia social, né? Sei lá, eu tenho muita fobia de altura, mesmo a ponto de ser praticamente patológico. E aí eu passo por uma situação que eu sou exposta a um lugar muito alto. Isso pode desencadear uma crise de pânico. Então veja, não é transtorno de pânico, é uma fobia de altura, ou pode ser uma fobia social e eu tenho que apresentar alguma coisa diante de muita gente, né? E aí não é aquele, eu não gosto de falar em público. Não, estamos falando de um transtorno mesmo, que é a fobia social, né? E aí, neste caso, vem a ter uma crise de pânico, mas a crise de pânico é um sintoma, ela não é o transtorno do pânico. Então, para ele dar esse diagnóstico, ele vai precisar fazer toda essa sondagem para no final sobrar apenas mesmo, é crise de pânico. Então, é assim que acontece o diagnóstico e ele é dado pelo psiquiatra, como eu falei anteriormente. Por que ocorre uma crise de pânico? Os motivos são muitos, né? São muitos. Pode ser muitos motivos, mas sei lá, uma coisa simples. Você pode experimentar uma droga que você nunca experimentou, nova no seu organismo, e essa sua atitude pode te levar a uma crise de pânico. Kelly, pode me levar a um transtorno de pânico e eu ter que ficar fazendo tratamento por muito tempo? Pode. É claro que durante a psicoterapia, a gente na investigação, é comum a gente entender que você tem alguns motivos para isso, mas o que fez a crise vir foi a utilização daquela droga específica. Então isso já é o suficiente para te levar a uma crise de pânico. Então, neste ponto, quando a gente vai querer entender os porquês, a gente começa a falar da ansiedade, né, gente? Tem vídeos aqui no canal sobre ansiedade. Tem coisas no meu Instagram sobre ansiedade, e quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando como se fosse uma régua, como se fosse um espectro ansioso, e dentro desse espectro ansioso a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias sociais, o transtorno de ansiedade mais leve, moderado e o transtorno de pânico. Então a gente está falando aí de um espectro ansioso. Uma pessoa que tem uma crise de pânico ou que tem o diagnóstico de um transtorno de pânico é necessariamente uma pessoa que está dentro desse espectro dos transtornos ansiosos. Quando a gente fala de uma pessoa ansiosa, a gente está falando de uma pessoa que tem muitos medos. Ansiedade é igual a medo, sentir medo. Então é uma pessoa que tem muito medo do fracasso, é uma pessoa que tem muito medo de ser julgada, é uma pessoa mais controladora, é uma pessoa que tem muito medo de errar. Então as características das pessoas ansiosas, a gente vai observando nesses pontos, né? A ansiedade é igual a medo, e no geral é um medo imaginário. Eu acho que as pessoas estão me julgando, né? Eu imagino que eu corro o risco de morrer. Eu tenho muito medo de adoecer. Então, quando a gente entra no espectro da ansiedade, a gente começa a falar de todos esses medos. E todos esses medos podem, de acordo aí com a intensidade, levar o sujeito a uma crise, a um ataque de pânico. É uma pessoa que pode ter muito medo de traição, muito medo de doença, é uma pessoa que tem muito medo do futuro, ela fica querendo saber o que vai acontecer no futuro para ela viver bem agora. Então ela é uma pessoa que não vive, né? Ela tá sempre
Preocupada, é uma pessoa excessivamente preocupada. Essas são as características dos ansiosos no geral. E todas essas características vão fazer com que a gente vá excitando o corpo de uma forma que vai possivelmente me levar a uma crise que pode virar um transtorno de pânico, uma crise mais forte mesmo. Pessoas também com muito medo de ser rejeitada. Então são pessoas que dão muito valor à forma com que o mundo está vendo ela, né? A forma com que ela acha, né, que as pessoas estão vendo ela. Então elas têm um medo excessivo da rejeição, da não aprovação. Só, gente, que muitas vezes a pessoa é essa pessoa e ela não sabe. Então, por isso a importância de um processo psicoterápico, porque o processo de psicoterapia vai apresentar para o sujeito muitas vezes ele mesmo. Então, psiquiatria, medicação, né? Eu já estou adiantando aí um pouquinho do tratamento, mas tem bastante coisas que podem ajudar além disso. E a psicoterapia para o autoconhecimento, porque às vezes a pessoa não sabe até ela chegar diante de um psicólogo e ele ir conhecendo a história dela e os casos que a levaram à ansiedade ou ao pânico, e ela vai percebendo então que ela é essa pessoa com um medo enorme de rejeição. Então ela não fala não, porque se ela fala não as pessoas não vão gostar dela, e aí ela fica extremamente sobrecarregada e ela precisa provar tudo para todos. Outras coisas também que podem desencadear, e não só esses, processos de luto. Lembrar que em psicologia, luto não é só morte, tá? Sim, pode ser que ela passou por uma morte de um ente querido e este processo de luto a levou a uma crise de pânico. Mas luto em psicologia é perder o emprego, né? Luto em psicologia é terminar uma graduação, é ter problemas financeiros, é terminar uma relação afetiva ou ter problemas com amigos. Então, todos esses processos que vão envolver o enlutecer pode levar o sujeito a uma crise de pânico também. Estresse pós-traumático, né? Pessoas que sofreram, já atendi transtorno de ansiedade, pessoas que sofreram assalto, mas também casos de enchente, catástrofe, sabe, assim, na cidade ou no país dela. Tudo isso pode levar a pessoa também a uma crise de pânico e fazer com que ela entre aí num processo ansioso um pouco difícil de sair. Por quê? Porque são pessoas mais vulneráveis a crises de pânico, né? Pessoas que estão passando por um processo de enlutecimento, ela neste momento está muito mais vulnerável a uma crise de pânico ou até caminhar para um transtorno ansioso. Então, essas aí são os porquês que a gente passa por uma crise assim. João, se você quiser perguntar, você me para, tá? Então, o processo de psicoterapia que vai nos dar embasamento para a gente saber qual é o caso, porque cada sujeito, embora eu possa ter ali 3 pessoas em tratamento, ou 4, ou 5, ou 10, por transtornos ansiosos ou por transtorno de pânico especificamente, mas cada história vai trazer os porquês que a pessoa caminhou para aquilo, né? A história de vida dela vai contar muito sobre ela. Lembra que eu falei lá que é uma pessoa que tem muito medo de errar? Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa criada por um pai muito bravo, né? Muito, assim, aquele pai muito nervoso, muito exigente. Ele vai, o filho, que a gente vai entender que é o paciente, ele é uma pessoa com muito medo de errar. Outra situação, um casal onde o esposo trai a esposa e a mãe é muito insegura e sempre desconfiada com traição. E as crianças estão ali vivendo naquele ambiente. Quando cresceu, teve uma crise de pânico. Teve uma crise de pânico por quê? Porque é uma pessoa que está todo o tempo preocupada nas relações dela, em que hora que ela vai ser traída, porque o ambiente dela foi contando essa história para ela. Uma mãe que está todo o tempo na internet, isso tem muito, procurando doença, todo o tempo tem que ir no médico, tem que ver se está doente, se não está doente. É um excesso, né, de medo de adoecimento. Uma criança num ambiente desse pode se tornar um adulto que tem crises de pânico ou de ansiosa ou crise
crises ansiosas, né? Por conta que é uma pessoa que está todo o tempo com medo, porque na história dela foi contado isso para ela, de adoecimento, de doenças. Então, veja, nós vamos receber o paciente porque ele teve uma crise de pânico depois de um assalto, por exemplo? Pode ser, mas pode ser que ao começar a mexer nessa história, a gente encontra muitos insumos do porquê essa pessoa tem esse comportamento mais ansioso, certo? Tem alguma pergunta, João? Eu queria perguntar, porque teve um momento que você falou que a pessoa pode ter uma ilusão no momento. Que é uma crise imaginária, né? Um perigo imaginário, Exato, isso me lembrou um pouco aqui que é uma questão da esquizofrenia, né? Que a pessoa alucina e tudo mais. Tem algum tipo de relação? Não. Pânico, a pessoa tá consciente, ela sabe quem é ela. Eu posso estar imaginando você perdendo a cabeça, eu sei quem é você. Na esquizofrenia tem esquizo é cingir, partir ao meio. O esquizofrênico, ele não reconhece esse mundo aqui, as pessoas. Na hora da alucinação, ele não sabe, às vezes nem quem ele é mesmo. Tem um corte com o mundo real. O pânico não, você sabe quem é você. Você estranha o seu corpo, você se sente estranho. Você imagina ali o João na minha frente tomando uma facada. Só que eu sei quem é o João. Então, é mais doloroso o pânico, o toque, os transtornos ansiosos são mais dolorosos para quem tem do que a esquizofrenia. Porque na hora que eu tô alucinando, na hora que eu entro em cisão, a gente fala, então eu desconecto desse mundo real e vou lá pro mundo da cisão, eu não sofro. Porque eu não tô aqui, eu não tô percebendo o que tá acontecendo. Então, por exemplo, o esquizofrênico se perdeu. É tipo alguém com um Alzheimer que se perdeu. Aí recobrou a memória, na hora que recobra ele fala, opa, onde eu tô? Né? É tipo isso que acontece com a esquizofrenia. No toque não, você sabe que você não deve lavar a mão toda hora. Só que você não consegue parar, então a dor é muito maior, porque você tem consciência. Entendeu? Entendi. E então é mais sofrido, muito mais sofrido, porque você sabe o que está acontecendo, mas você tem uma ideia de que você não tem o controle, né? E é uma ideia de que você não tem o controle, porque dá sim para controlar. Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui a primeira parte do nosso bate-papo sobre transtorno de pânico. Não saia daí. Segunda-feira que vem a gente volta com a segunda parte. A gente vai falar o que acontece um pouquinho no cérebro para que a gente reaja da maneira que reagimos. Nós vamos falar dos tratamentos, qual o papel do sujeito no tratamento, né? Hoje a gente já viu aí que vai precisar do psicólogo e do psiquiatra, mas o paciente tem um papel ali. Nós também vamos falar sobre a família, os amigos, como que essa pessoa se posiciona depois que ela descobre o que está acontecendo com ela. Então, a semana que vem a gente tem mais sobre transtorno de pânico. Fiquem aí conosco, curta, comenta, compartilha, divide aí com as pessoas que vocês sabem que precisa. Um beijo e até semana que vem. Tchau, 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 João. Tchau, Kelly.